Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento, vamos observar mais uma porção da palavra de Deus. Antes de começarmos esse momento da palavra, eu queria mais uma vez orar ao Senhor e dedicar esse momento. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder buscar a Tua presença e de saber que o Senhor fala conosco através da Sua palavra. Eu quero declarar que toda honra, glória, louvor e majestade é dada apenas a Ti. Eu sou apenas um servo, um pequeno servo, e peço, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, fale aos nossos corações, fale ao meu coração, fale ao coração de cada ouvinte que está participando desse culto agora ao vivo, mas que também vai assistir esse culto, esse vídeo em outro momento, que o Senhor possa falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Iremos ler alguns versículos. Iremos ler do versículo 40 até o versículo 56, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 40 ao 56, e o texto diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus recursos, e por nenhum pudera ser curada, chegou por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Versículo 48. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Versículo 51. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e Jesus disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Eu sempre, como de costume, quando eu vou estudar a palavra, eu gosto de ler, reler várias vezes o texto, para, em primeiro lugar, eu entender o contexto e tudo aquilo que estava acontecendo. E quando nós lemos mais de uma vez, repetidamente, a gente começa a enxergar os detalhes do texto. E depois que eu faço essas leituras, esse estudo, eu busco lições para a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela é prática. E nós temos que buscar lições para as nossas vidas através dessa palavra. E é isso que eu queria trazer mais uma vez para meus irmãos queridos, para você que está assistindo e participando desse culto. Algumas lições que eu consigo enxergar nesse texto que é de grande proveito para as nossas vidas. Lições valorosas. Escute com atenção, grave essas lições
e vamos buscar colocar em prática. Primeira lição que eu consigo enxergar nesse texto tão maravilhoso. Nós vemos aqui nesse texto dois personagens principais. Tem Jesus, tem os discípulos. Na verdade, são 3 personagens, né? Jesus, lógico, o principal de todos. Mas nós vemos 2 personagens que aparecem. O primeiro é Jairo, um príncipe da sinagoga, um religioso. E o segundo é essa mulher que o texto não declara o seu nome, mas que também aparece no meio do caminho, enquanto Jesus, depois que se encontra com Jairo, está indo para a casa dele, essa mulher aparece no meio do caminho. E nós iremos enxergar dentro dessa história desses 2 personagens algumas lições para a nossa vida. Então, primeira lição, eu aprendo com esse texto que a circunstância não define o nosso futuro. Veja bem, a filha de Jairo já estava praticamente morta. E ele poderia ter aceitado isso, esse fato, e apenas ter esperado ela morrer. Ele sabia que ela já estava à beira da morte, já estava no fim da vida. Realmente não tinha mais jeito. A circunstância, o cenário, era totalmente desfavorável. Era um cenário terrível, um cenário de luto. Mas Jairo não deixou, não permitiu que a circunstância definisse o futuro da sua história, da sua vida. E ao invés de ele olhar para as circunstâncias, ele decidiu acreditar. A mulher já tinha tentado de tudo. Gastou todos os seus recursos na medicina, buscando médicos e maneiras de serem curadas, de ser curada desse fluxo de sangue. Mas não teve êxito nenhum. As circunstâncias eram adversas. Ela poderia olhar para as circunstâncias e deixar elas definir o seu futuro e apenas esperar. Esperar a sua vida terminar por conta dessa doença, como longe de todo mundo, sem poder tocar em nada e tida como imunda. Esse era o cenário da vida dessa mulher. Mas ela também não deixou que as circunstâncias definissem o seu futuro. Mas ela decidiu crer que se ela pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então preste atenção. Qual é a circunstância da sua vida? Qual as circunstâncias que você está passando? Qual é o cenário da sua história? Da sua casa, da sua família, dos seus negócios? Ah, sua empresa fechou, sua empresa faliu, você está sem fonte de renda, você está já desesperado porque você não sabe como vai ser o amanhã. As circunstâncias da sua vida estão totalmente desfavoráveis. Você já está a ponto de enlouquecer. Porque você está deixando que as circunstâncias, que o cenário defina o seu futuro. Ei, não faça isso. Seja como Jairo. Seja como essa mulher. Não permita que o seu futuro seja definido pelo cenário atual. Pelo momento que você está passando na sua vida. Mas continue crendo. Essa é a primeira lição. Não podemos deixar de modo nenhum que o momento atual, que o cenário atual, que as circunstâncias ao nosso redor definam o nosso futuro. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Segunda lição que eu aprendo nesse texto. O legalismo, a religiosidade não pode definir o nosso futuro. De jeito nenhum, meu irmão. Jairo era um dos príncipes da sinagoga, judeu religioso, temente a Deus.
Um judeu que buscava seguir a Torá, seguir as leis. Mas quando chegou nesse momento da sua vida, ele não deixou que o peso do legalismo, o peso da religiosidade, pudesse destruir o seu futuro, ou impedir um futuro melhor. Ele não deixou isso definir, mas o que ele fez? Mesmo sendo príncipe da sinagoga, mesmo sendo religioso, ele venceu a religiosidade, foi de encontro aos judeus, aquele legalismo pesado que existia naquele momento. Mas foi de encontro a Jesus, foi encontrar Jesus, se prostrou, o adorou, reconheceu que Jesus era Deus. Nós vemos que nos 3 evangelhos é citada essa história. E se você lê essa história, esse momento, no Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus diz que ele chega e adora a Jesus. E um judeu religioso só adora um único Deus. Sabe o que significa isso? Que Jairo reconhece que Jesus tinha poder, que Jesus era Deus. Jairo foi de encontro àquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida, que só existia um único Deus. E ele entendeu que Jesus era Deus. E ele se prostra, reconhece que Jesus é Deus. E ao invés de ele depositar o seu futuro no legalismo e na religiosidade, ele deposita a sua confiança em Jesus Cristo, indo de encontro aos seus irmãos judeus legalistas, a tudo que ele tinha e entendia como religiosidade, pondo a sua fé em Jesus. A mulher quebrou a lei descrita em Levíticos. Lá em Levíticos diz que a mulher que estava com fluxo de sangue, ela tinha que ficar separada, não podia tocar em nada, porque o que ela tocasse se tornava imundo. E se ela continuasse assim, ela iria viver o resto da sua vida longe, ela não podia tocar em ninguém, em nada. Mas aquela mulher, mesmo sabendo disso, ela decide enfrentar esse legalismo, o peso da lei, e depositar a sua fé não na lei, mas em Jesus Cristo. E ela enfrenta a multidão e toca em Jesus. Veja que exemplo. Muitas vezes os nossos usos e costumes, o peso do nosso legalismo, acaba destruindo o nosso futuro, nos aprisionando. Quantas histórias nós já ouvimos falar de mãe crente que tem seus filhos desviados, que seus filhos não estão na igreja. Sabe por quê? Porque quando eles eram novos, por estar numa igreja rigorosa, colocou o peso desse legalismo e dessa religiosidade sobre seus filhos. E quando eles cresceram, eles tomaram foi raiva do evangelho, raiva da igreja. Eles até muitas vezes amam a Deus, Jesus, mas eles não conseguem, criaram traumas de congregar, de estar numa igreja, de viver como cristão, por conta do legalismo, que frustrou, que quebrou o seu futuro. A segunda lição que eu vejo nesse texto muito forte para mim é: não deixe de modo nenhum que o legalismo defina o seu futuro, mas ponha sua fé em Jesus. A religião é humana. Nós somos cristãos. Nós não somos religiosos. A palavra religião vem da palavra religare, de religar, e não de desligar, e não de afastar, e não de colocar um peso maior do que o que a palavra nos ensina. O legalismo, a religião não pode prejudicar a nossa vida com Deus. E outra coisa, a lei não está acima do Criador. Tanto Jairo como aquela mulher enxergaram Jesus como um Deus, como um poderoso. Essa é a segunda lição. A terceira lição que eu encontro
nesse texto tão precioso é que o meio em que vivemos também, meu irmão, não pode definir o nosso futuro. Vamos lá. Jairo encontra Jesus e diz: Jesus, a minha filha está morrendo. Preciso da tua ajuda. Só o Senhor pode ir lá e me curar. E aí Jesus aceita e vai com ele. E no caminho ele encontra a mulher. E a mulher toca em Jesus e aquilo acontece. Jesus, ele indaga: alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí os discípulos meio que falam: como assim, Jesus? A gente está no meio da multidão, todo mundo está te tocando. E você pergunta: alguém me tocou? Ele: sim, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, temerosa por aquilo que aconteceu, porque ela tinha sido curada, ela conta para Jesus: eu toquei, aconteceu isso. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. E aí depois, logo após isso, o texto diz que logo após isso, chega alguém lá da sinagoga, conhecido de Jairo, e diz: ó, não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Acabou. Acabou. Essa luta acabou, não tem mais jeito. E Jesus diz: opa, não, crê em mim e ela será salva. E a história continua e nós vemos que ela ressuscita. Jesus ressuscita a menina. O que é que eu estou falando? Porque eu estou, mais uma vez, trazendo essa história para você. Para você entender que o meio não pode definir os nossos futuros. Tem um pessoal que diz que nós somos fruto do meio. Eu discordo. Eu discordo. O meio não pode me definir. O meio não pode definir o nosso futuro. Veja bem, se Jairo fosse olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, ele iria se frustrar. Se ele fosse prestar atenção para o mensageiro que chegou e disse: ela morreu, e ele dissesse: eita, realmente ela morreu. Agora não tem mais jeito. Jesus, ó, não precisa mais ir embora. Não precisa mais ir lá para casa. Ela morreu, acabou. Tá vendo? Ele está dizendo: ela morreu. Acabou, a minha esperança acabou. Mas ele continuou, e quando ele chegou, o texto diz, irmãos, que Jesus diz para a multidão: ó, não chorem, ela não morreu, ela dorme. E o pessoal zomba dele, ri dele. Imagine se Jairo, quando olhasse aquilo, dissesse: realmente, Jesus, eu estou vendo, ó, ela morreu. Não, isso é um absurdo. Tá bom, acabou. Se Jairo levasse em consideração o meio que ele vivia, de incredulidade, de falta de fé, nesse momento, ele não teria visto o milagre acontecer, porque Jesus disse: crê, crê, e ela viverá, ela será salva. A mulher do fluxo de sangue já tinha passado a sua vida toda e todos que passaram por ela disseram: ó, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O meio que ela está vivendo é um meio sem esperança. Não tem jeito. Ela vê Jesus, ela crê em Jesus, mas ela vê uma multidão tocando em Jesus e nada acontecia. E ela poderia dizer: não, veja, todo mundo tocando em Jesus, nada acontece. Porque se eu tocar, eu vou ser curado. Porque se eu tocar, eu vou ser curado. Eu vou ser a diferente. Está lá uma multidão apertando Jesus, mas se eu tocar, quem sou eu? Se eu olhasse para o meio que ela estava vivendo, as pessoas que estavam ao redor, as atitudes das outras pessoas, olha, o que eu estou tentando falar para você, através dessa lição, é que não é porque todo mundo diz que não. Não é porque todo mundo não acredita. Não é porque todo mundo está contra aquilo que você acredita. Não é porque os seus pais, ou a sua família, ou pessoas que você ama e que te amam dizem: que é isso? Que negócio de crente? Que negócio de crer em Jesus? Morreu, acabou, não tem mais jeito. Não importa o meio que você viva. Não importa o meio que você está inserido. Nem social, nem emocional. Ele não pode definir o seu futuro, eu não sei. Realmente eu não sei como está a sua vida hoje. Como é o seu lar, se você é um filho que mora num lar separado. Se você é órfão.
Se você está dentro de uma família onde todos são contra a sua fé, se o meio que você está vivendo hoje não te dá esperança nenhuma para o futuro, mas eu quero dizer para você que o meio não define o seu futuro. Continue crendo, meu irmão, minha irmã, jovem, senhor, idoso, não importa a idade ou o momento. Continue crendo, porque o meio que você vive não define o seu futuro. Eles continuaram crendo. Não importa a multidão, não importa o que falem. Eles continuaram crendo. E a mulher foi curada. E a filha de Jairo ressuscitou. E em quarto lugar, em quarta lição que eu aprendo, para a gente concluir, querido, essa lição é importante. Preste atenção. Seja sábio. Não defina o seu futuro. Seja sábio. Não defina o seu futuro. Você tenha sabedoria e não queira definir o seu futuro. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos donos do nosso nariz. Onde a gente é que define o que a gente faz. Nós que ditamos o que é certo ou errado pra gente. É esquerda, é direita, é centro, é alto, é baixo. Tudo é debate hoje em dia. Cada um que queira defender o seu futuro, defender o que acredita, o que toma como certo. Ei, seja sábio. Não defina o seu futuro. Tanto Jairo como a mulher foram sábios e escolheram de maneira correta. Sabe o que eles fizeram? Eles decidiram entregar nas mãos de Jesus o futuro das suas vidas. Eles decidiram entregar na mão de Jesus o futuro das suas vidas. A mulher disse, sabe de uma coisa? Ninguém deu jeito na minha doença. Agora eu decido que o futuro da minha vida está na mão de Jesus. Se eu tocar nele, eu serei curado. Jesus definirá o meu futuro. Jairo disse, sabe de uma coisa? Minha filha está morrendo. Agora já veio um e disse que ela já morreu. Mas eu vou decidir que o futuro da minha vida, o futuro da vida da minha filha, da minha família, está na mão de Jesus. Se ele diz que pode, eu acredito. Se ele diz que faz, eu acredito. O futuro da nossa vida tem que estar na mão de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele fará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê ao Pai senão por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo a sua vontade. Nós temos que, de uma vez por todas, abrir mão desse pseudo livre-arbítrio. Eu não quero liberdade. Eu sou escravo do Evangelho, escravo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos que servir a Jesus. Nós somos servos de Jesus. Ele que define o nosso futuro. É Ele que faz as nossas escolhas. A palavra de Deus diz que quando nós fomos batizados, morremos com Jesus e ressuscitamos e declaramos, como Paulo declarou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A última palavra não é dos médicos. A última palavra não é das circunstâncias. A última palavra não é do meio em que vivemos. A última palavra não é da multidão. Não são das pessoas que estão ao nosso redor. Não é do juiz. Não é do advogado. A última palavra não é do pai, da mãe, do médico, do enfermeiro, de ninguém. A última palavra vem de Deus. A última palavra é a de Jesus Cristo. Veja bem, nós estamos passando um momento das nossas vidas.
Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você já leu a Bíblia toda? Você sabe o final da história? Ei, o final da história ainda não chegou. O final da sua história ainda não chegou. O seu futuro, só quem pode definir é Deus. Mas isso não tira a tua responsabilidade. Tem coisas que nós temos que decidir. Nós temos que decidir confiar em Deus. Jesus disse para Jairo, ei, não escuta o que ele está falando. Creia em mim e ela será salva. Eu queria terminar essa mensagem te fazendo um convite. Eu queria te convidar a você ser igual a Jairo e essa mulher nesse momento. E depositar a sua fé que o seu futuro não será decidido pela crise, pelos médicos, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, deputados, senadores, pelo STF ou por ninguém. O seu futuro é definido por Deus e pela sua fé em Jesus Cristo. Eu quero te convidar agora. Há 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo, se você é cristão e já tem a sua fé em Jesus Cristo, mas está passando por um momento difícil, a sua fé está abalada. Eu quero te convidar a renovar a sua fé nesse momento. Ele continua no controle. Ele ainda pode todas as coisas e creia nele. E no momento certo, tudo vai mudar. Porque a última palavra vem de Deus. E o segundo grupo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, toma essa decisão agora. Enfrente as circunstâncias. Enfrente o legalismo. Enfrente ao meio que você nasceu, viveu e foi criado. Os seus costumes, a sua cultura, enfrente tudo e declare realmente, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ter o meu futuro nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua história. E só como eu sempre faço, para relembrar as lições que nós aprendemos hoje. Primeiro, as circunstâncias não definem o nosso futuro. Segundo, o legalismo, a religiosidade, não pode definir o nosso futuro. Terceiro, o meio em que vivemos não define o nosso futuro. E para terminar, seja sábio e não defina o seu futuro. Por quê? Porque quem define nosso futuro é o nosso Deus. A última palavra vem de Deus. Tem uma canção que diz assim, ó, a última palavra vem de Deus, ao meu respeito e ao teu não temerei o dia mau. Deus é fiel, não falhará. Declare, a última palavra vem de Deus, ao meu respeito e ao teu não temerei o dia mau. Deus é fiel, não falhará. Creia tão somente, meu irmão. Ele continua no controle da sua vida. Ele continua no controle da sua história. Ele define o seu futuro. Ele ama você. Ele cuida de você. Sinta o abraço de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa nesse momento. Renove a sua fé. Renove a sua vida com Deus. Renove o seu relacionamento com o Senhor. Ore mais. Busque mais a Deus. Leia mais a palavra e continue firme no Evangelho de Cristo. Creia, a última palavra na sua história, na sua vida, nesse momento, vem de Deus.
Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. E Jesus te ama com todo o amor do mundo. Ele deu a vida dele por você. Creia nisso. Que Deus te abençoe.